Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus. Glórias a Deus. Pedi a Deus uma palavra, e o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Livro do profeta Jonas. Jonas, considerado um dos profetas também menores, a qual tem 4 capítulos no seu livro. Se eu não me falha a memória, o 32º livro da Bíblia. Aleluia. E nós vemos que quando nós entramos dentro dessa palavra, nós vemos que a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz no versículo 1 que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Aqui nós vemos que veio a palavra de Deus para a vida do profeta Jonas, para que Jonas viesse e pregar nessa grande cidade. Nós vemos a primeira atitude que Jonas toma. Ele diz que ele se dispõe, mas ele se dispõe a ir para o outro caminho, um caminho completamente ao contrário em que Deus tinha mostrado para ele seguir. Um caminho completamente contramão em que Deus tinha falado para ele seguir. Quando a palavra do Senhor chega até Jonas, fala: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você se levante e vai até essa cidade de Nínive e prega a minha palavra para essa cidade. Agora Jonas, quando ele ouve esta palavra,
ele toma uma decisão no seu coração. Ele toma uma atitude em que muitas das vezes nós também tomamos essas atitudes. E nós vemos que essa atitude que ele toma gera uma grande consequência. Gera uma grande consequência ao decorrer dessa atitude que ele tomou. Qual é essa atitude, irmãos, que Jonas tomou? Que direção foi essa que gerou essa grande consequência? Jonas toma uma atitude completamente ao contrário daquilo que Deus quer que ele faça. Deus fala para ele ir para essa cidade e pregar contra essa cidade. Porque Deus, ele tinha no coração um plano de salvação para este povo. Porque Deus queria salvar esse povo de Nínive. Deus queria salvar esse povo que estava nesta cidade. Então agora Deus, um plano de salvação para eles. Deus precisava de alguém para ir e pronunciar a salvação e falar do amor de Deus naquela cidade. E Deus escolheu justamente Jonas. Poderia escolher qualquer outro profeta, mas Deus escolheu Jonas. Você está entendendo? Talvez Deus já falou para mim, já falou para você: levanta-te e vai pregar naquele bairro, levanta-te e vai pregar na sua escola, levanta-te e vai pregar no seu serviço, levanta-te e vai pregar nas ruas, levanta-te e vai fazer a minha vontade, levanta-te e prega para o teu vizinho. Mas você não vai na decisão de Deus, não vai na direção que Deus quer. Você foge das ordens de Deus, você foge dos mandamentos de Deus, você foge do chamado de Deus. Foi isso que Jonas fez. Deus chama Jonas e fala: Jonas, vai pregar nessa cidade, porque eu tenho um plano de salvação para esse povo. Apesar desse povo ser um povo rebelde, apesar desse povo ser um povo que praticava tantas coisas maldosas, apesar desse povo que fazia tantas coisas horríveis nessa cidade, a qual eles matavam muitas das vezes as outras pessoas e colocavam as cabeças deles ali na praia, decapitavam as pessoas naquela cidade. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus era tão grande e o amor de Deus tão grande que Deus queria salvar esse povo. E Jonas, ele não quis obedecer a Deus. Porque Jonas, se nós formos ver mais para frente, Jonas estava inconformado com essa situação. Porque Jonas sabia no seu coração que se ele fosse pregar naquela cidade, e se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar aquele povo. Deus ia curar aquele povo, Deus ia salvar aquele povo. E Jonas não queria isso. Olha a grande responsabilidade que estava sobre Jonas. A carga que estava depositada sobre Jonas, o fardo que estava depositado sobre Jonas, a grande responsabilidade estava depositada sobre Jonas. Mas o interessante é que quando eu li essa palavra, Deus falou no meu coração, o povo dependia muitas vezes lá de uma palavra de Jonas para se arrepender. O povo precisava conhecer o amor de Deus, o povo precisava, aleluia, conhecer a palavra de Deus, e para isso teria que ter alguém para pregar para eles. E Deus falou para Jonas ir. Havia muitas pessoas naquela cidade, porque era uma cidade muito grande. Então Deus falou para Jonas: vai lá, prega para aquele povo. Eu preciso salvar aquele povo, porque o pecado deles já não me está fazendo bem, já está cheirando mal nas minhas narinas. Mas eu amo eles ainda. Eu quero salvar aquele povo. E Jonas não queria ir para essa cidade. E Jonas não queria ir pregar para esse povo. Jonas estava ali com o seu coração fechado, não querendo obedecer à voz de Deus. E o que ele faz? Ele desce até Jope e compra uma passagem para outro lado, ao contrário do que Deus mandou. É como se fosse Deus mandou ele ir para a direita, ele comprou uma passagem para a esquerda.
E agora Jonas cumpre esta passagem. No seu coração ele diz: eu vou fugir da presença do Senhor. Eu vou fugir para longe desse chamado. Eu vou fugir dessa responsabilidade. Eu vou fugir dessa responsabilidade porque eu não quero essa responsabilidade para mim. Porque eu não quero ir naquela cidade pregar para aquele povo. Porque fácil é pregar nas igrejas. Fácil é pregar para quem é crente. Fácil é pregar para as pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Mas para a cidade de Nínive, ninguém quer ir. Está cheio de profeta por aí, até brigando por púlpito, até brigando por microfone. Muitos estão, Deus falou no meu coração, muitos estão se vendendo para pregar. Outros já estão até pagando para dar uma oportunidade para eles pregar. E Nínive está lá fora, para pregar de graça. A favela está lá fora. As biqueiras estão lá fora para pregar de graça. Não precisa pagar para pregar lá fora. Não precisa pagar para ganhar almas lá fora. Mas não, eles preferem pagar para pregar. Eles querem aparecer nos profetas de hoje. Eles querem aparecer nos cartazes. Eles querem aparecer na internet. Ele quer ter bastante seguidor. Ele quer estar nos cultos, nas melhores igrejas, na onde tem mais gente. Ele quer estar no meio da comitiva que está ali na mídia. Ele quer estar no meio do povo. Se for possível, eu acabei de dizer, se ele não pudesse vender, ele mesmo paga para ele entrar no meio desse povo. Mas ele não tira o dinheiro do bolso para ir lá fora, comprar uma Armitex para o nariz. Ele não tira o dinheiro do bolso para comprar um cobertor para quem está com frio. Ele não tira o dinheiro do bolso para ofertar na igreja. Mas ele paga para ele ser reconhecido. E Deus falou para Jonas: olha, Jonas, vai lá naquela cidade. Ninguém quer ir, Jonas. Eu sei que ninguém quer ir lá. Eu sei que o povo é rebelde. Eu sei que o povo está lá fora. Eles têm feito muitas coisas erradas naquela cidade. Mas vai lá, Jonas. Mas Jonas também não quis ir. Jonas agora toma uma atitude, coloca no seu coração: eu vou me esconder desse Deus. Eu vou fugir da presença desse Deus. Eu vou pegar um navio para uma direção completamente diferente, que nem Deus vai me achar. Aleluia. Eu peço para ela, a diaconisa Quero, se puder abrir ele para mim. Salmos número 33. Aleluia. Perdão, é isso mesmo. Salmo número 33, verso 13, 14 e 15. Jonas agora ele toma uma decisão no seu coração: eu vou fugir da presença desse Deus. Eu vou pegar um barco completamente ao contrário da vontade de Deus. Eu quero ver, nem Deus vai me achar agora para onde eu vou. Eu vou fugir dessa responsabilidade. Eu vou fugir desse chamado. Eu vou fugir da presença de Deus. Mas Jonas talvez, evangelista Isaías, esqueceu desses versículos. Jonas talvez esqueceu de ler esses versículos, irmãos, em que diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, não há para onde fugir. Você pode abrir para mim agora também, Salmo 139, verso 7 ou 8. Aleluia. Jonas talvez também esqueceu desse versículo, irmãos. Aleluia. Glória. Que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Meu Deus. Se subir ao céu, se fizer no inferno a minha cama, eu que vou ali também. Aleluia. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meu Deus! Para onde que nós vamos fugir? Jonas esqueceu, ele pensou: eu vou fugir e Deus não vai me ver, mas ele esqueceu desses versículos. Abra mim também Jeremias 23, por favor,
capítulo 23, verso 23 e 24. Jeremias disse, Jonas disse, eu vou fugir da presença desse Deus, ele não vai me achar. Eu vou fugir da presença desse Deus, quero ver ele me achar. Eu vou entrar dentro desse barco, eu vou descer para o porão e ele não vai me achar. E diz assim, Jeremias, porventura sou eu Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Escondei-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias, Deus está falando para Jeremias, porventura alguém pode se esconder de mim, Jeremias? Porventura há algum lugar que alguém possa se entrar e esconder e eu não possa ver, Jeremias? Jonas esqueceu desse versículo, irmãos, e ele pensou, eu vou fugir. Eu vou fugir. Aí também para mim, Isaías 29, verso 15. Meu Deus. Ele esqueceu desses versículos, irmãos. Ele pensou, eu vou me esconder aqui. Talvez ele colocava no seu coração, aqui talvez o sacerdote não vai me ver. Meu Deus. É como muitos da por aí dizem, talvez aqui o pastor não vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fugir do chamado. Aí o pastor coloca para pregar no que o pastor coloca, para evangelizar no que o pastor coloca, para orar no que o pastor chama para oração, no que chama para ajudar, no que ele diz, eu vou fugir. Aí Deus diz, eu estou vendo. Aí eu estou vendo. Aí diz assim, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E fazem as suas obras às escuras. E dizem, quem nos vê e quem nos conhece. Meu Deus. Abre também Provérbios 15, verso 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jonas esqueceu. Diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem como você fugir, Deus já te marcou. Aleluia. Deus já te marcou desde o ventre da tua mãe. Então para de ficar fugindo da presença do Senhor, para de ficar fugindo dos mandamentos do Senhor, para de ficar fugindo daquilo que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou nas suas mãos. Para com isso. Aí Jonas falou, eu vou fugir da presença do Senhor, eu vou me esconder do chamado do Senhor, aqui ninguém mais vai me ver, quero ver. Ele entra no barco e ele entra no porão e agora ele dorme lá naquele porão. Aí eu dizer que agora Deus, vendo tudo como esses versículos nós acabamos de ver, que não tinha como Jonas se esconder de Deus. Aí Deus fala, ele está pensando que está escondido, eu vou mandar agora um vento lá naquele barco. Eu vou mandar agora uma tempestade sobre aquele barco. E Deus manda um vento, manda ali a tempestade e começa a balançar agora o navio onde Jonas está. Diz a Bíblia que os marinheiros ficaram ali todos preocupados agora. Não entendiam o porquê daquele vento, não entendiam o porquê daquela tempestade. E eles agora ficam um conversando com o outro. Por que será que está esse vento? Por que será que está essa chuva? Por que será que está essas ondas bravas, essa tempestade? E eles agora começam a esvaziar o barco, a tirar o peso do barco, diz a Bíblia. Começam a tirar as coisas que estão pesando e podem afundar aquele barco. Eles jogam aquelas coisas para fora. Eles começam ali a esvaziar, agora tirando todo o peso daquele barco. O medo daquele barco se afundar. Mas nada se resolvia. Mais ainda a tempestade se aumentava. E diz a Bíblia que eles começaram a clamar cada um aos seus deuses. E quando eu li isso, irmãos, eu comecei a entender. E Deus falava no meu coração. Naquele tempo, segundo os historiadores, cada um deles clamavam aos seus deuses. Segundo a mitologia grega, ali havia alguns deuses em que eles colocavam no seu coração. E eles diziam ao Deus do vento. Eles clamavam a Eolô, eles clamavam a Bóreas,
que é o vento do norte, que trazia o inverno. Eles clamavam a Zefiro, que é o vento oeste, suave e agradável. Eles clamavam a Notás, que é o vento sul, criador de nuvens, e nada se resolvia. Quem sabe eles clamavam ao Deus das águas, que é Iemanjá. Quem sabe eles clamavam vários outros deuses por ali, e nenhum dos deuses deles poderiam resolver esse problema, porque quem mandou o vento, quem mandou as ondas, foi aquele que criou os céus e a terra, foi aquele que tem nas suas mãos o controle de tudo, foi o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, foi o único Deus vivo. Eu parei aqui e comecei a perguntar, falei, Deus, por que os deuses deles não responderam? Porque eles acreditavam nesses deuses, eles colocavam ali, titulavam alguém naquele tempo como era o responsável pelos ventos, o responsável pelas ondas. Então eles clamavam aquilo que eles acreditavam. Aí Deus me levou lá para o Salmo 115, aleluia, porque filho, Deus deles tem, uns têm olhos, mas não vê, aleluia, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, aleluia, e nem som nenhum sai da sua garganta. Mas o Deus nosso, Ele é vivo, irmãos. Aleluia, Deus falou no meu coração, e digo mais ainda, o Deus deles, eles têm que carregar talvez no porão, talvez em algum abriu lá, algum lugar e pegou o Deus deles no porão, na gaveta, mas o nosso Deus, Ele não se esconde numa gaveta, o nosso Deus não fica pendurado numa prateleira, o nosso Deus, Ele fica acima de todas as coisas. Aleluia! Oh, glória! E Deus falava no meu coração, e Ele falou ainda para mim, e digo mais, filho, a você, aleluia, eu falei, fala Deus comigo, e Deus falou, o Deus deles, é eles que carregam eles, agora eu não, sou eu que carrego vocês, aleluia. Oh, glória, quem tem esse Deus nessa noite, quem tem esse Deus, aleluia, Ele está dizendo, você só veio aqui nessa noite, porque Ele te trouxe carregando. Aleluia! E eles clamavam e nada se resolvia. Eu me lembro de Elias, quando os 450 profetas de Baal, eles se retalharam. Aí eu vejo que não importa a quantidade que estão clamando, mas sim a qualidade. Então, igreja lotada não é sinônimo de que Deus está nesse lugar. Eles estavam lá todos se retalhando, gritando seus deuses para ver quem ia responder por fogo era o Deus verdadeiro. E nada se aconteceu. Mas quando chegou o meio-dia, a vez de Elias primeiramente, antes dele orar, ele faz o quê? Ele arruma o altar. Ele arruma o altar. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que o fogo, ele não cai de qualquer jeito. Primeiro para o fogo cair, o altar precisa estar arrumado. Há muito fogo por aí, com o altar desarrumado, são fogos estranhos. Não é o fogo de Deus, porque para o fogo de Deus descer, nós vemos que Elias primeiro, ele arrumou o altar. Ele preparou o altar pelo agrado de Deus. Aí ele clamou e Deus respondeu com ele. Aleluia. Agora Jonas está lá, irmãos, dormindo. E o povo e os marinheiros preocupados, clamaram e falaram, vamos lançar a sorte. Lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. E eles, a Bíblia diz que eles vão lá agora. Imagina comigo, está lá aquela onda, aquele apavoramento, aquela tempestade, aquele desastre, aquela ruína acontecendo. E Jonas está dormindo, pastor. Eles vão lá e acorda tu que dorme. Sabe o que você pode fazer com carinho do seu irmão assim? Acorda, Jonas, desse sono profundo. Acorda, Jonas, desse sono profundo. Lá fora está tendo uma tempestade, você está dormindo, Jonas. Eu imagino que os marinheiros disseram, acorda, Jonas, desse sono profundo, levanta. Sai desse dormência. Está anestesiado. Quantos crentes hoje estão anestesiados, o mundo está caindo na cabeça dele e ele não toma uma posição de Jesus. A família dele está se perdendo, está indo na ruína, os filhos estão indo no laço do capeta,
família está se desgarrando e Jonas está dormindo num sono profundo. Mas hoje Jesus vai acordar Jonas aqui nesse lugar. Oh, glória! Aí Deus mandou, e o pior é que nem na tempestade acordou esse Jonas. Eu imagino, quanto mais o barco balançava, mais Jonas roncava. Mas os marinheiros foram lá, chacoalharam ele. Tem hora que Deus precisa levantar alguém, irmãos, para ir dar um chacoalhão em nós. Olha, acorda, levanta. Me diga para mim, qual é a tua ocupação, da onde você veio, quem és tu, a quem tu pertence. Aí ele vai dizer, eu pertenço a um Deus vivo. Essa tempestade que está acontecendo é por causa da minha desobediência. Essa tempestade que está acontecendo é por causa da minha desobediência, por uma atitude errada que eu tomei. Você está vendo agora a consequência da atitude errada? Você está vendo agora a consequência da desobediência? Talvez agora você está entendendo por que está uma bagunça, por que a tempestade está vindo. É por causa das suas atitudes, é por causa das minhas atitudes, muitas vezes, que tomamos. Erradas. Não obedecemos. É porque muitas das vezes Deus falou comigo. Sabe por que Jonas estava lá e aquela tempestade estava lá? Porque Jonas falou não para Deus. Sabe quando Deus olha para mim, olha para você e diz, olha, hoje eu vou colocar você para pregar. Aí você fala não. Aí Deus fala, tá bom. Vou colocar você para ser líder do grupo. Você poderia fazer. Aí Deus falou para mim, lembra de Moisés, quando eu falei para Moisés que ele ia ser o libertador? Ele disse, Senhor, eu sou duro, eu não sei falar, envia outro, porque há outro mais eloquente do que eu, envia outro. O que a Bíblia fala? Que Deus se irou com ele. Deus falou, Moisés, eu sei que se eu enviar o teu irmão Arão, ele vai falar muito bem, mas eu não escolhi Arão, eu escolhi você, Moisés. Deus escolheu Jonas. Então para de empurrar para os outros que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. E Deus chamou Jonas para ir pregar nessa cidade. Não era outro, era Jonas que Deus queria usar. E Jonas fugiu. E agora Jonas foge e fala para eles, olha, é por minha causa essa tempestade. Jonas levou uma tempestade para o barco das outras pessoas. Muitas das vezes a sua família está pagando um preço por causa da sua desobediência. Meu Deus! Muitas das vezes alguém da nossa família não se converte é por causa da sua obediência, da minha desobediência. Meu Deus! Muitas vezes as portas não se abrem é por causa da minha desobediência, é por causa de eu falar não para Deus. Então fica travado. Então a tempestade ele manda. Então o vento ele manda. E o pior de tudo, pode fazer igual os marinheiros, pode pedir ajuda aonde você quiser, que ninguém vai resolver, porque só aquele que mandou é fiel também para acalmar a tempestade. Agora Jonas está lá dentro daquele barco e ele diz, olha, é por minha culpa. Então, mas o que nós vamos fazer? Lança-me no mar, que com certeza essa tempestade vai parar. Aí eles disseram, ficaram com medo, e a Bíblia diz que eles continuaram ainda remando para ver se chegavam no lugar. E aí piorou mais ainda a situação. Ou seja, eles queriam insistir em carregar o erro dentro do barco. Eles queriam insistir em carregar aquele homem que desobedeceu a Deus. Então não insista no erro. E eles tentaram e nada aconteceu e só piorou. Então Jonas disse, olha, eles ficaram com medo de jogar o profeta dentro do mar. Mas eles então oraram, ofereceram sacrifício a Deus e lançaram Jonas no mar. E Deus preparou um peixe grande, a Bíblia diz, né? Que o peixe veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E Deus deu a ordem para o peixe, olha, meu Deus, não mata. Ele vai ficar vivo 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Agora Jonas está lá, creio eu com frio, creio eu no escuro, creio eu sem ver uma saída. Mas agora, o que me chamou a atenção foi que só agora que nós vamos ver que Jonas orou. Porque agora Jonas está arrependido.
Jonas se arrependeu da decisão que ele tomou. E ele orou ao Senhor e pediu misericórdia. Ele orou ao Senhor e pediu para que Deus viesse ter misericórdia e tirasse ele do ventre daquele peixe. Então Deus agora ouve a oração de Jonas e tira Jonas dentro do ventre desse peixe. E agora Jonas ele toma a decisão: olha, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me ordenou. Eu vou pregar a tua palavra. E Jonas sai do ventre desse peixe e agora ele vai e prega para aquele povo. E aquele povo se arrepende, irmãos. E aquele povo se converte, irmãos. Agora nós vemos, irmãos, o amor de Deus para esse povo. O amor de Deus, aleluia, para esse povo. Jonas não queria ir, mas Deus queria salvar aquele povo por intermédio do profeta Jonas. Então há muitas pessoas por aí que estão esperando eu e você ir lá e pregar para eles. A nossa vizinha, muitas vezes, os nossos parentes que você não gosta, às vezes você olha e diz: ah, não gosto dela, não gosto dele, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Deus está querendo que você vá lá e prega para ele. Aí você não prega, quem paga o preço é você. A tempestade vem, você para dentro do ventre do peixe, por quê? Porque você não quer obedecer à voz de Deus. E há muitas pessoas esperando só uma palavra sua para ela se converter. Há pessoas no seu trabalho esperando. Muitas vezes as pessoas se escondem do trabalho, não querem que as pessoas saibam que ela é evangélica. Na escola não querem saber que ela é evangélica. Nas ruas não querem saber que ela é evangélica. Não quer saber que ela serve a um Deus vivo. Tem vergonha. Foge da presença de Deus. E elas estão esperando só uma palavra minha e uma palavra sua para se converter. E agora Jonas vai e prega para aquele povo, e aquele povo se converte. E Jonas agora ali, ele está com o coração irado ainda. A Bíblia diz que agora ele perde a morte para Deus, ele quer morrer. Porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Ele fica irado com Deus, e Deus fala: por que você está assim, Jonas? Por quê? Porque Jonas conhecia Deus, e ele sabia que se ele pregasse para aquele povo, e se aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos, Deus ia perdoar aquele povo e ia salvar aquele povo. Mas Jonas não queria, porque segundo os historiadores, Jonas, ele era como se fosse um defensor da pátria. Então, ele amava muito a sua pátria, ele amava muito a sua cidade, ele amava muito ali o título que ele tinha em de ter guerra com aquele povo. Ele queria que aquele povo, eles viessem a ser destruídos, ele queria que aquele povo não viesse a ser salvo. Mas o plano de Deus era salvar aquele povo por intermédio dele. Olha para você ver o mistério. Por mais que ele não gostava daquele povo, por mais que ele não queria ver aquele povo bem, Deus usou justamente ele para ir pregar a salvação para aquele povo. Porque Deus, ele usa de uma maneira completamente diferente da do homem. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E às vezes nós não entendemos quando Deus fala: vai lá, prega para ele. Ah, mas ele é ignorante. Ah, mas ele é estúpido. Ah, mas ele é arrogante. Mas Deus quer que você vá lá e pregue para ele. Mostra para ele que você é diferente. Mostra para ele que você tem o amor de Deus dentro de você. Mostra para ele que você tem o brilho de Deus dentro de você. Então o que eu quero deixar aqui nessa noite para a nossa meditação, para que nós não venhamos fugir do chamado de Deus, para que não venha as consequências que veio sobre a vida de Jonas, veio sobre a nossa vida, veio sobre o nosso barco. Hoje é o culto da família, você veio aqui em busca da sua família, em busca de bênçãos e vitória para a sua casa, para a sua família. E Deus, ele está pronto para abençoar não só a sua casa, mas toda a sua família. Só que depende muitas vezes de nós falar sim para Deus e parar de falar não para Ele. É isso que Ele quer, Ele nos chamou e Ele que nos capacita. A Bíblia diz que Ele não procura os melhores. Nós vemos lá em 1 Coríntios que Eles procuram aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são.
Ele está à procura daqueles que acham que é fraco para confundir os fortes. Meu Deus. Ele só quer que eu e você levante a mão e fale: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Faz de mim a tua vontade. Usa-me conforme o teu querer, a tua vontade, porque há muitas pessoas esperando eu e você pregar a palavra. Há muitas pessoas esperando eu e você, aleluia, fazer a diferença. Há muitas pessoas lá fora esperando nós levar o evangelho desse Deus maravilhoso. Não pense você que você é desprezível. Não pense você que você é esquecido. Não pense você que você não é ninguém. Não, você tem muita importância para Deus. Você tem muita importância para Deus. Você é precioso para Jesus. Cada louvor que você louva, aleluia, agrada o coração de Deus. A cada hino que você louva, a cada hino que você ensaia, a cada coisa que você faz aqui na obra do Senhor é visto por Ele. Aleluia! Você é importante para Deus. Então nessa noite nós devemos pegar essa lição, acordar do sono profundo, sair do porão e saber colocar no nosso coração que não há lugar para nós esconder deste Deus, em que nós precisamos falar sim para Jesus, da onde Ele nos mandar, nós iremos. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e eu agradeço essa rica oportunidade e passo a palavra ao pastor. Louvado seja o nome do